Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 21 de outubro, que é o dia 294. Tá acabando o ano, hein, meu povo? Vamos continuar em Jeremias, capítulo 37, versículo 1 até o capítulo 38, versículo 28. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Silemias, o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó do Egito partiu da sua terra preparado para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-lhe: embora o exército do faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão esta cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iludam imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali. Entre seus parentes, quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios? O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias, neto de Ananias. Não é verdade, disse Jeremias. Não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonathan, que havia sido transformado em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra os seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão seus profetas, que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei, nem esta terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor o rei. Não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semalias e Pazur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença. Mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida. Eles viverão. Assim diz o Senhor. A cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: este homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar aos poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, mas não posso impedi-los.
Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço naquele momento. O rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó, meu senhor, o rei disse, estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque, leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e por meio de cordas os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias, coloque os pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele, na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade, Jeremias disse. Se eu lhe disser a verdade, você me matará. E se eu lhe dar conselhos, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo, tão certo como vive o Senhor que nos criou, não o matarei nem o entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e sua família. Se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus, que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldade farão comigo? Jeremias respondeu, você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restarem em seus palácios serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão, que belos amigos você tem, traíram você ou enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram-no à própria sorte. Todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias, se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam, conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei foram ver Jeremias e lhe perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no palácio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. E agora em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 1 a 21. Os escravos devem ter todo respeito por seus senhores para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção,
Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejaram dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muito sofrimento. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas estas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregou-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois, no devido tempo, ele será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos este testemunho, que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. E agora em Salmos, capítulo 89, versículo de 38 a 52. Agora, porém, tu rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. Renunciaste à tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste o muro que os protegia e destruíste a fortaleza que o defendia. Todos que por ali passam o saqueiam, e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornastes inútil a sua espada e não os ajudastes na batalha. Acabaste com o seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhastes em público. Até quando, Senhor, esta situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu o prometeste a Davi com um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Leva no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E agora em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros.
Até amanhã, no dia 22 de outubro.